Eis a luz de Cristo, deu graças, demos graças. Meu irmão e minha irmã, bem-vindo, bem-vinda. Hoje, sábado da luz, sábado santo, ou sábado de aleluia, quando a esperança paira em nossos corações, porque sabemos que ali está fecundo. É um dia fecundo da graça, da vida, porque essa certeza de que Cristo ressuscitou para todos nós verdadeiramente. A luz brilhou sobre as trevas. Bem-vindo, bem-vinda neste sábado de aleluia, você que me acompanha pela TV, Rede Brasil, ou mesmo pelas redes sociais, sinta-se na presença do Senhor, que a luz de Deus brilhe no seu coração. Olha, sábado de aleluia, também conhecido assim, é um dia principal de celebrarmos aquilo que nós chamamos de Vigília da Páscoa, ou Vigília Pascal. E é uma memória daquela noite santa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma solenidade que celebramos hoje. Tem a bênção do fogo, a liturgia da luz, da palavra, do batismo, da Eucaristia. É um dia para contemplar, para aprofundar e meditar. Celebramos já a vitória do Senhor sobre a morte, simbolizada pela luz do fogo, o Círio Pascal. Sim, colocado ali no Círio Pascal. Que neste sábado santo, nós preparemos sempre mais um tempo para a meditação. De aqui para frente, sim, para experimentar o vazio da cruz, mas com a esperança da ressurreição. Que nós reflitamos em quais áreas de nossa vida Jesus ainda precisa ressuscitar, onde precisamos nos converter, iluminar. Convido você a rezar comigo. Meu amado Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, nós vos louvamos, pois a vida venceu a morte, a liberdade derrotou a escravidão, o dominador foi vencido pelo dominado, o último tornou-se o primeiro, e a vida tornou-se dom irrevogável, insubstituível. Obrigado, Senhor Jesus, pois por vossa ressurreição nos reanimamos na esperança e sentimos alegria e firmeza em olhar para o futuro, pois vós estáis conosco, vivo e ressuscitado. Muitas vezes vos ofendemos, Senhor, e nossos pecados nos feriram de morte, mas vossa misericórdia nos ressuscitou, nos resgatou para a vida. Permanecei conosco, ó Cristo e Senhor, pois assim saberemos vos reconhecer na partilha de vossa palavra e do mistério da Eucaristia. Ressuscitai-nos, Senhor, fazei-nos criaturas novas, recriadas em vossa ressurreição. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde santamente. Vamos iniciar com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E vamos agora, com muita fé, amor, com muita devoção e luz no coração, ouvir a palavra do Senhor e meditá-la. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 12. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus, e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas:
Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galiléia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele, e quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas palavras santifiquem e alegrem nosso coração. Esse evangelho vem dizer, meu irmão e minha irmã, que nós devemos ter sempre o cuidado de não procurar entre os mortos aquele que vive. É essa a parte central desse evangelho. A atitude dessas mulheres que foram muito cedo ao túmulo de Jesus, fazendo como era costume, né? Uma expressão de amor, uma expressão de respeito profundo, levando ali o bálsamo para perfumar o sepulcro, para ungir o corpo. Era uma expressão muito bela de respeito, admiração e amor. E ao mesmo tempo, uma demonstração da nossa incapacidade humana de entender os planos de Deus para a nossa vida. Planos que aparentemente são fracassados ou são pequenos demais. Planos que nós enxergamos assim, mas que Deus vê de um outro modo. Nós não enxergamos os grandes planos que o Senhor tem para nós e que não são os nossos planos. Não são aqueles planos somente pessoais. Os planos de Deus são gigantescos para a sua vida. E diante da surpresa dessas mulheres, porque elas não encontraram, o túmulo estava vazio, não encontraram o corpo do Senhor, elas ficaram baratinadas, né? Sem saber o que fazer. O que está acontecendo? Não lembraram das palavras de Jesus, que disse que no terceiro dia ressuscitaria. Sim, não lembraram que Jesus já lhes havia assegurado quando ele ainda estava junto deles na Galiléia. Os anjos que estavam ali, aqueles dois homens vestidos com vestes brilhantes, é que lembraram-nas dessa realidade, desse fato anterior. Por isso, meu irmão e minha irmã, mesmo diante do fato de encontrarem a pedra do túmulo removida, o sepulcro estava vazio, e elas continuaram sem entender, olhando para o chão. Não enxergavam os planos de Deus, não conseguiam perceber a realidade divina que envolve a realidade humana. Ficaram olhando, foram as impossibilidades, os fracassos, os problemas, e por isso não entendiam, porque viam só as aparências, enxergavam só aquilo que os olhos viam. Por isso que fé, meu irmão e minha irmã, vai muito além do que os olhos enxergam, do que a mente percebe. E elas não perceberam que a vida nova que Jesus já havia prometido já estava ali evidente no sinal do sepulcro vazio. Quando nós olhamos apenas nossas dificuldades, quando nós ficamos presos aos problemas, quando nós deixamos a tristeza invadir nosso coração, quando nós não temos fé suficiente para enxergar que Deus acompanha e cuida de nós com a sua graça, quando limitamos o nosso modo de enxergar, de olhar, e conseguimos somente entender aquilo que nossos olhos veem, que a nossa história percebe, que a nossa mente capta, aí nós acabamos nos confundindo e corremos o risco de não sermos fiéis, de perdermos a fé, de entrarmos em desespero,
de não acreditarmos que Deus tem um projeto para a nossa vida, de que as coisas serão diferentes, serão melhores, serão maiores. Olhar para o alto, meu irmão e minha irmã, quando nós não estamos entendendo, não olhar para o chão como elas fizeram, olhar para o alto, quando nós não estamos entendendo nada do que está acontecendo na nossa vida. Essa é a condição para que nós entendamos Deus, aprendamos com Ele e possamos vislumbrar o que Ele está realizando em nós. E também permitindo que Ele continue a realizar ainda mais, se a nossa fé for confirmada. Como é bonito isso na vida. Às vezes nós vivemos um fracasso aparente, contado, relatado, fofocado e assim por diante. Se nós ficarmos presos ao fracasso e não olharmos para o que Deus permite e o que Deus tem na sua história e nos seus planos para a nossa vida, nós vamos ficar no fracasso. Olhar para o alto é buscar o que Deus tem a nos dizer. Olhar para o alto é confiar em Deus, relembrar suas promessas. Olhar para o alto, meu irmão e minha irmã, é cultivar a esperança por causa da sua palavra que não mente, que não nos confunde. E por isso mesmo, nunca nos entregar ao fracasso aparente, nunca esmorecer. A maioria das pessoas se entregam ao fracasso aparente e daí descem ladeira abaixo. As evidências ali eram muito claras, a pedra do túmulo fora removida. Elas não encontraram o corpo de Jesus. O próprio Jesus já tinha dito, foram os anjos aqui, aqueles homens que falaram para elas. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, vai ser crucificado e vai ressuscitar no terceiro dia. Mas quando a gente não quer entender, quando a gente fecha o coração, ou quando entram muitas trevas dentro da nossa alma, quando nós estamos ali cabisbaixos, depressivos, sem muito rumo na vida, nós só olhamos o fracasso. Nós só enxergamos a aparência. Nós não temos esperança e não vivemos dela. Por isso, muita gente desce ladeira abaixo e não sobe mais. Jesus já deu toda a receita. Ele mesmo disse, ele iria morrer, mas iria ressuscitar. Muitas vezes, meu querido, minha irmã, o Senhor está dando solução para o seu entrave, para o seu problema, para aquela situação que aparentemente ainda se mostra fracassada. Mas Ele está dando para você todas as dicas, sinais claros. O dia vai raiar, o dia raiou, mas nós ainda estamos procurando os mortos na escuridão. Esquecemos da ressurreição, da vida, da vitória, porque não existe fracasso para quem acredita, para quem tem fé. A nossa experiência de salvação, meu irmão, minha irmã, ela acontece exatamente quando nós deixamos de olhar para a limitação, para a aparente limitação, para o aparente fracasso. Deus pode fazer pedras se transformarem em filhos de Abraão. Deus é capaz de fazer ossos se rejuntarem, se juntarem, formarem carne e assim erguer exércitos. Deus é capaz de tudo, porque Ele criou tudo que nós podemos ver. Nós iremos fazer cumprir o mandato do Senhor, de anunciar essa experiência bonita que nós temos com Deus, tanto nos fracassos como nas vitórias de cada dia, a partir da nossa fé. Então, olha só, mesmo que te considerem uma pessoa louca, mesmo que não acreditem, não se preocupe. Faça da sua fé o seu escudo, da palavra de Deus, a sua força, e você vai realizar grandes feitos em nome do Senhor.
Por isso eu lhe pergunto hoje, nesse sábado santo, nesse dia em que nós já anunciamos a luz, sim, eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. É o que o padre canta enquanto vai entrando com a cruz na mão, com a vela na mão. Eis a luz de Cristo. Deu graças, demos graças. Para onde está voltado o seu olhar diante dos acontecimentos bons e ruins da sua vida? Você consegue se apoiar na palavra de Jesus, que ele deixou escrita para você? Você acha que os ensinamentos de Jesus só valiam naquele tempo, lá com os seus apóstolos, aquelas mulheres? Ou acha que ele continua valendo, que Jesus continua operando milagres, que Jesus continua acompanhando cada um daqueles que se voltam para ele? É claro. Onde você tem procurado Jesus? Eu faço essa pergunta a você, meu irmão, você, minha irmã, para que você também reflita isso com outras pessoas, principalmente na sua família. Você já encontrou Jesus ressuscitado e atuante na sua vida, na vida das pessoas, inclusive por quem você reza? Lembremos, ele é a luz, ele é a ressurreição, e a luz dissipa as trevas. O fracasso, ó morte, onde está a sua vitória? O fracasso da morte sobre a vida, que o Senhor vem nos trazer, deve ser adorado e glorificado todos os dias de nossas vidas. Amém? Amém. Rezemos com amor e fé a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir a bênção para nossa água, que agora, com muita humildade e fé, apresentamos diante do Senhor, que ela seja esse veículo da graça de Deus também na sua vida. Estenda a mão sobre ela, coloque a mão no seu coração ou faça um gesto de oração comigo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor nosso Deus de misericórdia, vós que sois a fonte e origem de toda a vida, nós vos reconhecemos como Deus único e fiel. Nós vos pedimos que esta água que agora vos é apresentada aqui e por este meu irmão, servo, esta minha irmã serva, seja abençoada, para que assim possamos implorar sempre o perdão dos nossos pecados e alcançar por meio dela a proteção da vossa graça, Senhor, contra as doenças e ciladas do inimigo. Concedei, Pai eterno, que por vossa bondade e misericórdia jorrem sempre para nós águas de bênção e salvação, e assim nos aproximemos sempre mais com um coração puro, evitando os perigos que afetam o corpo e a alma. Que aqueles que dela tomarem ou por ela forem aspergidos, e também, Senhor, vos pedimos os ambientes onde esta água tocar, recebam graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos. Isso vos pedimos em nome de Cristo Jesus, na unidade, na luz e na força do Espírito Santo. Amém. Beba comigo a sua água agora abençoada pelo Senhor e faça a sua prece.
E ainda rezamos com fé: alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno defendei-me, na hora da minha morte chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Peça comigo também a bênção para as intenções, essas que você agora apresenta diante do Senhor, as que você já me enviou, deixando-as aí nos comentários, você que escreveu, ligou, você que entrou em contato conosco e pediu preces, você que colocou aí nos comentários as suas orações e preces, tá bom? Você que faz parte também dessa família de misericórdia, a obra de Cristo. Vamos pedir as bênçãos para a nossa vida e para as nossas necessidades. Senhor nosso Deus, Pai onipotente, Divino Pai eterno, por intercessão de todos os anjos e santos do céu, nós vos pedimos a bênção sobre essas orações que agora estão sendo feitas, estes pedidos que me foram também enviados, Senhor. Agradecemos os benefícios que já alcançamos de vossa bondade e misericórdia infinita e pedimos mais benefícios sobre nós ou aqueles por quem pedimos, para que vossa clemência seja reconhecida em testemunhos em nossa vida. Senhor Jesus, Filho amado do Pai eterno, abençoe essas pessoas que nos enviaram essas intenções, essas que estão agora fazendo suas preces. Olhai, Senhor, por estes servos. Dai-lhes força, saúde, coragem, livramento, solução de problemas diversos e a capacidade de vos amar e testemunhar com gratidão as graças já alcançadas em suas vidas. Que assim seja. Amém. E vamos também pedir a bênção final, encerrando esse momento de hoje de oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, desça sobre você, sua família, todos os seus, as pessoas por quem você reza, intenciona, alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus seja sempre louvado por todos nós. Obrigado a você que me acompanhou até aqui. Que Nossa Senhora, São Miguel Arcanjo e todos os anjos e santos acompanhem seu coração e sua vida, sua reta intenção de amar a Deus sobre tudo e sobre todos, com graças e bênçãos sobre você. Olha, você que está me acompanhando nas redes sociais, curta o vídeo. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se no meu canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e deixe também suas orações e intenções aí nos comentários. Você que está me acompanhando, venha participar da obra de Cristo se você ainda não é membro dela, tá bom? Me ajude a evangelizar, a ampliar ainda mais os meios de comunicação para que o Evangelho seja mais aplicado ainda a tantos corações. Mantemos uma televisão, Rede Brasil de Televisão, em funcionamento graças àqueles que estão conosco e também mantemos esse trabalho de redes sociais graças a você que é membro da obra de Cristo. Venha participar e para se cadastrar é muito simples. Utilize-se do QR Code. Peça alguém para te ensinar. Caso você tenha dificuldade, é apontar o celular, clicar no linkzinho, abrir uma tela, novo cadastro, e você ali preenche e me manda. Eu vou lhe enviar uma carta mensal de evangelização com testemunhos bonitos e fortes de graças já alcançadas em tantas vidas. E você também pode nos ligar em horário comercial, no 0 Operadora 11 3509 8500, ou mesmo entrar em nosso site obradecristo.com.br, conhecer-nos mais e fazer ali o seu cadastro, acendendo também a sua velhinha da fé. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu bom coração. Fique em paz, com saúde e força e até amanhã, na graça de Deus, na obra de Cristo cada vez mais. Fique em paz e que o Senhor te acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado.